Daniel, no capítulo 1, verso 8, apenas a primeira parte, diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Vamos ler novamente? Resolveu Daniel firmemente, diga firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Amém? Tome o seu assento, Deus te abençoe. Meus irmãos, olhar para a vida e para a história de Daniel é algo fascinante, algo empolgante, é algo que nos desafia a refletir a respeito daquilo que Deus tem preparado para nós também, como filhos dele, como homens e mulheres chamados para um propósito. E todos nós, quando olhamos para a vida de Daniel, para a história, a trajetória deste homem, nós precisamos ter despertado em nós uma inspiração para que nós sigamos em direção àquilo que o Senhor tem como proposta e propósito para cada um de nós. Daniel, ele deve ser visto por nós como um belo exemplo de uma pessoa que evidencia uma identidade genuína, transformada de maneira poderosa por Deus. Porque é isso que Deus faz com o homem que abre para ele o seu coração. Deus, ele vem, como nós começamos falando aqui, de uma maneira que ele não olha apenas como nós estamos, mas ele olha para aquilo que ele tem para nós adiante, e mediante aquilo que ele tem para nós, ele desperta-nos, inspira-nos, para que nós caminhamos em direção a essa transformação poderosa de identidade. Tudo aquilo que existe em nós que não condiz com a identidade do Senhor como nosso Pai, o Senhor deseja transformar. Como é dito aí, cambiar, mudar, e fazer com que nós, assim como Daniel, possamos também viver uma vida cheia do Espírito. E vivendo uma vida cheia do Espírito, pautada por essa unção, por esse poder, por esse domínio, por essa visão do Espírito dentro de nós, possamos decidir algo de maneira firme em relação a nós, em relação ao nosso comportamento. Porque nós, como homens e mulheres carnais, nós vivemos nessa carne, nós não temos possibilidade de decidir por algo bom. Se não for fruto de misericórdia de Deus na nossa vida, ou dessa capacitação, essa unção, esse derramamento do poder do Espírito sobre a minha vida e sobre a sua vida. E um homem e uma mulher, quando entende isso, quando se rende a isso, ele entende que a origem desse poder de decidir algo de maneira firme, consistente, por uma mudança ou por uma decisão, é evidente na própria pessoa do Senhor. O que nós vemos em Daniel, então, não é meramente o fruto de um esforço humano isolado, mas ele tem como fundamento ações que são resultantes de alguém que foi transformado ou teve a sua identidade transformada pelo Deus de Israel Todo-Poderoso. Amém? Nós vemos em Daniel ações como homem. Todos nós temos ações. Todos nós fazemos algo. E nós vemos esse fazer e essas ações também na vida de Daniel. Agora, ações estas que só são possíveis por causa do que Deus fez nele. Essas ações, elas são o resultado daquilo que Deus fez dentro do seu coração. Essas ações são resultado de uma transformação mediante uma vida de caminhada com Deus. Uma caminhada crescente, contínua, de comunhão,
uma caminhada de intimidade, uma caminhada de despertamento, uma caminhada de conhecimento, de relacionamento. Essa caminhada com Deus fez com que o Senhor cada vez mais gerasse essa transformação e essa mudança de identidade na vida daquele homem. É resultado dessa vida com Deus. Quando nós olhamos para esse texto de Daniel, conforme aquilo que eu tenho dito aqui até em algumas mensagens anteriores, para você entender um pouquinho do contexto. Nós falamos aqui já sobre um período em que, através de um clamor do povo de Deus, no Antigo Testamento, está registrado isso, Deus estabelece ali, através do pedido daquele povo, um homem como rei de Israel. E houve um período, então, em que Israel era considerado, ou teologicamente chamado, como o Reino Unido. Mas, por causa de uma série de coisas que aconteceram, ações que não agradavam a Deus, inclusive, houve um momento de divisão desse reino que era unido, e 10 tribos vão para um lado e 2 tribos vão para outro. E eu sempre tenho dito isso aqui nos últimos dias. As 10 tribos ficaram conhecidas como Reino do Norte, ou também chamada Israel, que tinha por capital a cidade de Samaria. E 2 tribos foram para o sul, ou o Reino do Sul, também conhecido como Judá, que tinha por capital a cidade de Jerusalém. E houve um período que, por causa do pecado do povo, do afastamento do povo da presença de Deus, o Reino do Norte foi levado cativo pelo Império Assírio. E na decadência do Império Assírio, surge o Império Babilônico, que seria então o império que levaria cativo o Reino do Sul, que tinha por capital Jerusalém. E no despontamento desse Império Babilônico, tinha sob o seu reinado o conhecido rei Nabucodonosor. E nós vamos pensar então nessa noite a respeito desse contexto, onde eu já tenho dito para vocês também como aconteceu o processo de levas no sentido de cativeiro a respeito do Reino do Sul, que aconteceu basicamente em 3 levas. Teve a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. E quando nós chegamos no contexto do livro de Daniel, e mais especificamente sobre a figura da pessoa de Daniel, nós vamos identificar que ele foi levado na primeira etapa, juntamente com alguns utensílios do templo, e dentre eles os mais jovens, os mais aparentemente fortes, os mais belos, Daniel estava no meio deles. Quando estabelecido na Babilônia, era um costume da Babilônia e do rei Nabucodonosor mudar algumas coisas sobre os povos que eles conquistavam. Era cultura deles fazer com que a cultura desses outros povos fossem mortificadas, para que a cultura babilônica fosse implantada no coração desses povos que foram conquistados, fazendo com que a sua antiga cultura seja totalmente esquecida e eles passem a uma adesão e viver de acordo com a cultura do Império Babilônico. E essa mudança, esse processo de doutrinamento acontecia basicamente em 3 partes. 3 estratégias, vamos dizer assim, 3 processos. O primeiro deles se dava, era muito comum a mudança de um nome da pessoa. O prisioneiro vinha, aqueles que estavam cativos vinham e tinha, na maioria das vezes, o seu nome mudado. Mas não era só a mudança de nome. Aquilo acontecia também através de um novo processo de ensino ou educacional. E aqueles que estavam cativos não tinham apenas os seus nomes mudados, mas também passavam por um processo de ensino para se adequarem à nova cultura, a do então Império Babilônico. Percebe como que o processo de transformação acontecia?
Mudança de nome, uma nova educação, com letras, idiomas, uma cultura diferente, a sabedoria do Império Babilônico sendo implantada no coração daqueles homens e mulheres, e não parava aí. Mas no caso de Daniel também havia mais alguma coisa, como oferecimento de comida, privilégios e comodidades no palácio. E isso nada mais era do que, nas entrelinhas, fazer com que, nesse caso, eles estivessem na mesa do rei. Daniel, em relação a tudo isso, se a gente olhar em relação à mudança de nome, ele se submete àquilo que foi estabelecido lá no capítulo 1, verso 7, fala sobre isso, que ele teve o seu nome mudado para Beltesazar. E ele até aceita aquilo, e às vezes a gente pergunta por que Daniel aceitou ou se submeteu a essa exigência, vamos dizer assim, do rei Nabucodonosor de mudar o nome. Por que Daniel aceitou isso? A grande questão é que Daniel ele não tinha crise de identidade. Ele sabia muito bem quem ele era. Daniel ele tinha um nome que a sua mãe havia dado a ele. Daniel ele sabia da família que ele fazia parte. Ele sabia das suas origens. Ele sabia o significado do seu nome. Ele sabia a origem do seu nome. Ele sabia quem havia dado aquele nome a ele. Então, nas entrelinhas, isso já traz para nós uma reflexão a respeito daquilo que muitas vezes é feito conosco aí fora. As pessoas querem mudar quem nós somos através de rótulos, através de um preconceito, através de uma aparência. Mas, assim como acontecia com Daniel, nós precisamos ter muito bem claro dentro de nós uma identidade estabelecida a respeito de quem nós somos de fato. Não importa a maneira, o nome o qual as pessoas nos chamam, não importa o rótulo que eles colocam em nós. O mais importante, assim como Daniel, é cada um de nós termos consciência a respeito de quem de fato nos deu um novo nome. E assim como aconteceu com Jacó, quando teve um encontro com Deus, assim também aconteceu conosco. A palavra de Deus diz que quando Jacó lutou com Deus e saiu do val do Jaboque, Deus olhou para ele e disse assim: não se chamarás mais Jacó, e sim Israel. Deus estava nada mais nada menos fazendo com Jacó, ou mostrando através de Jacó, o que ele faz com cada um de nós quando nós nos entregamos a ele. Quando nós temos um encontro genuíno com ele. E nós somos vencidos pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu cuidado, pelo seu olhar fraterno, pelo seu olhar paternal, que entra, sendo redundante, para dentro do nosso coração e muda quem nós somos, muda o rumo da nossa história, muda os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas expectativas. Não por um simples fato, mas porque a partir daquele momento em que nós temos um encontro com o Senhor, Ele muda a nossa identidade. E nós somos o nosso nome que era grandemente cotado a estar no livro do inferno, se é que existe um livro do inferno. O nosso nome passa a ser achado, então, no livro da vida. E nós não devemos, então, viver mais uma crise de identidade. A mudança de nome não impactava Daniel, porque ele sabia muito bem quem ele era. Podiam chamar ele do nome que quisessem. Ele sabia qual era a sua verdadeira identidade. No versículo 4 do mesmo capítulo 1, Daniel também se submete à educação e à sabedoria da Babilônia. Mas por que também ele se submete a isso? É porque Daniel sabia quem era o Deus dele. Ele não tinha um conflito de conceito a respeito de quem Deus é, de quem Deus era, quem o Senhor representava para ele. Ele não tinha um conceito conflitante.
Ele tinha algo muito bem definido, estabelecido, fundamentado através daquilo que ele ouviu pela tradição da época, a tradição oral fidedigna, aquilo que era passado de ouvido a ouvido, a palavra de Deus sendo transmitida, ensinada, fundamentada. Daniel viveu aquilo que Provérbios 22:6 estabelece a respeito dos responsáveis ou dos pais para com seus filhos, quando diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E quando ele está sendo ensinado, o ensino da palavra de Deus, a vivência com Deus pelo caminho, ela está gerando nada mais, nada menos do que grandes fundamentos na alma de Daniel. Fundamentos que sopre o vento que soprasse, viessem as tempestades que viessem. Nada jamais abalaria o conhecimento, a convicção e o conceito que Daniel tinha a respeito de quem Deus era. Então, por mais que houvesse um intento, um investimento por parte da Babilônia para que uma nova cultura, uma nova educação, uma nova língua, uma nova letra fosse implantada na sua mente, no seu dia a dia, nada daquilo influenciaria o conceito e a convicção de Daniel, ou que Daniel tinha em relação ao seu Deus como seu pai. Então ele se submete também à questão da educação. Sabe? Podem tentar falar o que for. Nada pode nos abalar. Porque nós precisamos ter muito bem fundamentado, sabe? Nós vivemos em um mundo digital, onde a notícia, as verdadeiras e as falsas, as especulações, elas rodam muito rápido. E elas chegam muito rápido. E as pessoas têm feito da mentira uma verdade, da verdade uma mentira. E um espírito de confusão caminha no meio dos povos, gerando contendas, desentendimentos, enganos. Se a gente vai para as mesas dos formadores do planeta, muitas vezes nessas mesas é encontrado novas ideologias. Não é bem assim. Lembra do que a serpente fez com Eva no jardim? Quando a serpente chega diante de Eva e fala assim: foi isso que Deus falou? Que você não pode comer e nem tocar da árvore no meio do jardim? E aí Eva falou assim: não, Deus falou que a gente não pode comer. E isso e aquilo. E aí a serpente vira para ele e fala assim: não é bem assim. Não é, sabe, Deus meio que enganou você. Porque Deus sabe que o dia que você comer, você será como Deus. Então é isso que a gente vê muitas vezes nas mesas de ensino. A propagação de uma ideologia humana que contradiz a solitude, a solidez, a sobriedade da Escritura Sagrada para a nossa vida. E nós precisamos, então, ter os nossos ouvidos atentos, o dom do Espírito, de discernimento de Espírito, para que nós peguemos essas coisas no ar e discernamos as vozes do maligno que estão tentando deturpar na minha e na sua mente os ensinos eternos. Daniel se submete à educação babilônica porque ele não tinha confusão a respeito de quem Deus era de fato na sua vida. É por isso que nós precisamos cada vez mais conhecer a palavra de Deus. Mas existe um terceiro ponto, que nós vemos que Daniel se recusa. Trocar o seu nome, ele se submete, ele até aceita. Se submeter ao ensino, ele até topa. Mas o terceiro ponto vai dizer a respeito de assentar-se à mesa do rei. E ele se recusa. O verso 8 que nós lemos diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Essa palavra, no original, ela traz a ideia de não contaminar-se, especificamente de não profanar, ou de não tornar impuro,
de tornar impuro. O verso continua. Com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ele recusa. Mas por que será que ao convite de sentar à mesa para comer, que muitos de nós não recusaria, né? Talvez a gente recusaria trocar o nosso nome, talvez a gente se recusaria a um novo ensino, mas uma picanha na mesa é difícil, né? Né? Seja sincero. Imagina a situação da época como eles viviam e de repente tem uma mesa posta. Mas é assim que o diabo age. Ele, como eu disse aqui há uns dias atrás, ele trabalha no desenvolvimento de uma mentalidade de escassez e de falta, e não numa mentalidade daquilo que Deus tem nos dado. Ele faz com que a nossa mente, os nossos olhos estejam focados naquilo que nós, ainda que lícito, não alcançamos ou não conquistamos. E isso, de uma maneira interpretado ou levado de uma maneira inadequada, isso leva a uma frustração ou uma insatisfação humana. Sabe, ele se recusou, porque muito possivelmente assentar-se à mesa do rei significasse para Daniel um alinhamento ao sistema cultural babilônico. Aquele povo, ela é idólatra. Talvez ele se recusa a sentar-se à mesa porque possivelmente significasse assentar à mesa, ser cúmplice daqueles homens, dos seus planos, das suas tramas, dos seus planejamentos malignos. Talvez significasse na mente de Daniel ter comunhão e participar desses planos ruins. E ele recusa então a sentar-se à mesa. E sabe, é interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso, sobre assentar-se à mesa para comer, porque existe uma linha da psicologia que vai dizer que, na maioria das vezes, como quando nós estamos assentados à mesa, nos alimentando, nós estamos expostos, ou é como, para você entender, como se nós tivéssemos menos filtros para aquilo que a gente fala ou ouve. É um momento, talvez, ali em que biologicamente, algumas coisas estão sendo mudadas ali, nós, momentaneamente, e às vezes é justamente na mesa onde nós falamos algumas coisas que se fosse em outro lugar a gente não diria. Ou é justamente na mesa onde talvez a gente aceite algo que se fosse em outro lugar a gente não aceitaria. Eu não sei se seria por isso, mas é bem provável talvez que ele tinha uma espécie de Salmo capítulo 1 no seu coração. O que diz o Salmo 1? Que talvez é o que havia no coração de Daniel. Olha o que diz Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. É muito provável que havia no coração de Daniel o Salmo 1. O verso 3 continua dizendo: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Daniel, conforme diz o final do verso 1, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E sabe, eu quero explanar rapidamente com você, baseado na recusa de Daniel em assentar-se à mesa. Eu quero compartilhar 4 evidências de uma identidade do alto. 4 evidências que nós vemos na vida de Daniel, de que ele era um homem que tinha uma identidade gerada do alto. O verso 8 diz que ele decidiu firmemente. E a primeira evidência dessa identidade, ela é demonstrada em convicção. Convicção.
O que é convicção? Sabe, convicção é justamente ter uma ideia ou uma opinião de algo de maneira obstinada. Convicção é justamente crer absolutamente. Convicção é ter a firme certeza sobre algo em que nós acreditamos. Daniel vivia e tinha explicitamente no seu coração convicção a respeito de quem Deus era. E essa convicção estava segura, era oriunda a partir de motivos ou provas de natureza particular, ou seja, de uma vivência histórica. Daniel não era um homem que vivia uma fé baseada na experiência de outros, mas ele vivia uma fé baseada num Deus que ele viu, que ele andou, que ele teve relacionamento. Entenda que ele viu, quando eu digo que ele viu, são nas suas entrelinhas, porque, como disse um amigo meu esses dias a respeito de uma obra que foi feita, eu disse, olha, só pode ser Deus. Esse amigo meu virou para mim e falou assim, se não foi Deus, o diabo é que não foi. Sabe aquele negócio quando você olha e você tem convicção de que é Deus guiando, é Deus direcionando, é Deus transformando, é a boa mão de Deus estendida, cuidando, zelando, livrando, alimentando, sustentando. Daniel viveu uma vida com Deus e essa vida, baseada não apenas no que ele ouvia a respeito do Deus de Israel, trouxe para dentro dele a manifestação dessa primeira evidência. A convicção. Sabe, um exemplo na prática a respeito dessa evidência de uma identidade do alto na vida de Daniel é registrada lá no capítulo 3, quando Nabucodonosor estabelece uma ordem de que ao tocar de trombetas todos deveriam se curvar a uma estátua que foi feita na figura de Nabucodonosor. E Daniel, diante dessa ordem, ele se recusa. Porque ele tinha convicção no seu coração de que ele não poderia adorar outro, de que ele não poderia se dobrar diante de outro. Sabe, é muito provável que Daniel tinha no seu coração não apenas o Salmo 1, mas o texto de Deuteronômio, no capítulo 5, versos 6 a 9, também. Assim como o Salmo 1, Deuteronômio 5, 6 a 9, é muito provável que estava latente no seu coração. Olha o que diz esse texto. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E o verso 9, ele diz, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Não existe outro Deus além deste. Isso estava patente, claro, evidente no coração e na história, não apenas daquele povo, mas também de Daniel. E ele tinha isso batendo no seu coração de maneira real, viva, sabe? Havia uma convicção no coração de Daniel e dos seus amigos, convicção essa que só havia um digno de receber a sua adoração. Não havia margem para duvidar a respeito da existência de outro que poderia receber adoração. Não havia margem, não havia dúvida, não havia falta de convicção, muito pelo contrário, a sua convicção era plena. O contexto era contrário, mas isso em nenhum momento abalou a fé e as convicções de Daniel. Quais são as convicções da sua vida? O que é que pauta a sua história, o seu rumo, os seus sonhos, planos? Sabe, você precisa entender que Deus, ele usa tempos e situações difíceis justamente para mostrar para nós quais são de fato as nossas convicções.
Porque é nos tempos difíceis é que nós vamos descobrir o que há no nosso coração. É no momento de dificuldade, de tribulação, de choro, no momento do não, é que vai ficar evidente, de fato, quais são as nossas convicções. Porque é muito fácil dizer que Deus é fiel. É muito fácil dizer que Deus é o Jeová Rafá que te cura. É muito fácil dizer que Deus é o Jeová Nissi, que é a nossa bandeira. Que é o Elohim, que é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas é nos tempos difíceis que muitas vezes a convicção sobre isso vai ser revelada para nós mesmos. É no tempo difícil. Sabe, eu vivi um tempo onde eu morei em Belo Horizonte, estava fazendo seminário e passei por uma situação muito ruim. E eu me lembro que, conversando com a minha mãe na época, minha mãe virou para mim e falou assim: filho, vem embora. E eu tinha ido para Belo Horizonte para fazer o seminário de teologia. E ela vira para mim e fala: filho, vem embora. E eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, eu não posso. Porque eu tinha uma convicção daquilo que Deus havia me chamado para fazer. E quando a gente tem convicção, ainda que hajam tempos difíceis, ainda que hajam tempos escurecidos, ainda que nós não vejamos nada à frente, nós continuamos porque nós temos uma convicção que é despertada em fé no nosso coração. Alguém disse assim que as nossas convicções internas são a grande força que nós temos contra resistências e pressão externa. As nossas convicções internas que honram a Deus, elas produzem recompensas que só Ele pode nos dar. São as nossas convicções internas. Mas como a gente estabelece convicções na nossa vida? Primeiro, comunhão com a palavra. Você precisa se debruçar na palavra. Você precisa não apenas visitá-la, mas fazer dela uma habitação para a sua vida. Você precisa e eu precisamos nos debruçar na palavra, porque é a palavra de Deus que vai gerar em nós convicções. Mas nós não é apenas ler a palavra e ter comunhão com a palavra, estabelece-se convicções no nosso coração quando nós meditamos na palavra. E também, através dessa meditação, vivemos um processo de ruminar essa palavra. Você lê o texto e você reflete sobre o texto. E você fica ruminando aquela palavra. E aquela palavra, como no exemplo de um bovino, é como se ela fosse no seu coração e voltasse. Ela vai no seu coração e volta. E ela está gerando em você uma mudança e uma transformação. Você medita na palavra, você tem comunhão com a palavra. E o terceiro, para você estabelecer convicções, é você justamente orar sobre aquilo que você leu e meditou. E é interessante que quando nós oramos a respeito daquilo que lemos e meditamos, o Espírito Santo, através da palavra, ele nos leva a viver uma mudança daquilo que era apenas uma informação, a ser transformado em algo revelado dentro de nós. O Espírito Santo, através da palavra, ele faz com que uma informação vire revelação no seu coração. A revelação de quem Deus é, essa revelação que nos muda, que nos transforma, essa revelação que traz esperança, e é justamente quando o Espírito Santo faz com que aquilo que acontece na vida de muitos meramente intelectuais, que conhecem a Bíblia de ponta a ponta, mas apenas fazem da Bíblia uma informação e não permitem que a Bíblia seja uma revelação entregue através do Espírito aos seus corações. E essa revelação, gente, é o que vai produzir em nós convicção. O Espírito Santo lançando à nossa mente o entendimento dessa palavra.
Sabe? Existem muitos livros que nos informam, mas só existe um livro que nos transforma. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. É apta para discernir pensamentos e emoções. Fazer divisão entre juntas e medulas. A palavra de Deus é poderosa para nos exortar, para nos ensinar, para nos guiar, nos direcionar. A palavra de Deus é poderosa para fazer com que nós nos convertamos do caminho que nos levava à perdição eterna e sigamos em direção ao caminho da salvação eterna, chamada Jesus. É a palavra de Deus. E nós não podemos, então, viver da revelação dos outros, sabe? Meu pai é crente, minha mãe é crente, minha avó é crente, meu pai é pastor, é isso, é aquilo. E daí? A Bíblia não fala que Deus tem netos espirituais. A Bíblia fala que Deus tem filhos. Então nós somos chamados, cada um de nós, a não ser o filho do pastor, a não ser o filho da fulana de tal, lá da igreja tal, a não ser o filho de tal pessoa, de tal líder, de tal crente. Deus nos chama a sermos o filho do Pai eterno. É por isso que você precisa ter essa revelação. A segunda evidência de uma identidade do alto é demonstrada em compromisso. Compromisso. Daniel estava completamente comprometido. E você sabe que o compromisso de Daniel era justamente baseado nas suas convicções. Porque por causa das suas convicções, isso gerou dentro dele um despertamento de compromisso e aliança. Uma identidade do alto é revelada não apenas em convicção, mas também em compromisso. Um compromisso a não ser como todo mundo. Já dizia minha mãe, você não é todo mundo. É isso aí. É andar na contramão do mundo. Mas todo mundo faz. Você não foi chamado para ser todo mundo. Você foi chamado para ser o seu nome que Deus te deu. Você foi chamado para ser filho. Em quase 8 bilhões de pessoas no mundo, não existe uma identidade igual à sua. Porque você é único. E nós entendemos, é claro, que todos nós somos substituíveis naquilo que fazemos, mas somos insubstituíveis naquilo que somos. Compromisso. Ele estava completamente comprometido com Deus. Não importava o que a cultura babilônica ensinava ou exigia. 3 coisas sobre compromisso. Nossos compromissos falam ou denunciam quais são as nossas convicções. Sabia? Se não tivermos convicção de que estamos aqui para edificar uma igreja e servir a Deus, jamais estaremos comprometidos com ela e o serviço ao Senhor. Está vendo como que a sua convicção é evidenciada através do seu compromisso? As nossas convicções, elas devem ser fortalecidas para que tenhamos mais compromisso. Terceiro, evidencia uma identidade do alto demonstrada em caráter. Daniel teve caráter para manter-se firme diante de uma cultura totalmente vazia de Deus. Ele teve caráter para se manter fiel, para se manter firme. Nós precisamos de um caráter que nos leve a dizer não ao pecado. Nós precisamos de um caráter que nos leve a dizer não a ideologias humanas que são contrárias àquilo que foi estabelecido pela palavra de Deus. Nós precisamos de um caráter que nos leve a dizer não a tudo aquilo que é errado aos olhos de Deus e sim aquilo que é correto.
Nós precisamos de um caráter que reflita o caráter do nosso Pai. É esse caráter que nós precisamos, de um caráter que faça diferença, de um caráter que marque a história por onde quer que nós passemos. Nós precisamos desse caráter do alto, que caminha em conformidade com a santa, doce e maravilhosa palavra de Deus para nós. E a tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Como o seu caráter tem sido demonstrado? Como é que está o seu caráter? Presta atenção no que eu vou te dizer. O nosso caráter, ele não pode ser moldado por uma lista de regras humanas. O nosso caráter deve ser moldado pela própria palavra de Deus. O nosso caráter deve ser moldado pela graça de Deus, pela sua palavra. Quarto e último ponto. Convicção, compromisso, caráter, e Daniel evidencia uma identidade do alto, por último, em constância. Daniel, ao longo de toda a sua vida, independente do que ele estava vivendo, ele se manteve fiel às suas convicções, ao seu compromisso, ao seu caráter. Não interessa onde ele estava, o tempo em que ele estava, a situação em que ele estava vivendo. Quem estava acima dele, Daniel decidiu firmemente viver uma vida condizente com alguém que evidencia uma identidade gerada do alto. E ele se manteve constante. Ele foi constante no reinado de Nabucodonosor, de Belsassar, de Dario, de Ciro. Em todos esses tempos, ele enfrentou diferentes épocas, ele passou por transições de poderes, ele passou por lideranças diferentes, mas ele permaneceu constante. Como isso? Porque o seu caráter estava comprometido com as suas convicções. Amém? Olha só, como Daniel conseguiu ser constante? Porque o seu caráter estava comprometido com as suas convicções. Enfrentou diferentes épocas. Foi constante em seu serviço e em sua fidelidade, mesmo diante de tantas mudanças. Por quê? Porque soube administrar as mudanças. Ele soube aceitar as mudanças. Sabe? A gente precisa muitas vezes aceitar as mudanças. Eu me lembro quando eu estava em Belo Horizonte, na igreja que eu me formei, na Peniel. Uma vez mudaram uma programação lá, até oficial, e aí houve um certo questionamento, e eu ouvi de uma pessoa já mais velha de casa que disse assim: "Ô Anderson, entenda uma coisa, aqui tudo muda, só Jesus que não muda." E sabe, às vezes a gente precisa aprender a lidar com as mudanças. E uma igreja que não muda, que não se atualiza, é uma igreja que se engessa. E preste atenção, eu não estou falando sobre doutrina fundamental. Mas a gente segue mudanças muitas vezes. Mas a base teológica, o fundamento, não muda. Cristo é o fundamento. A gente precisa, então, ser constante em fidelidade. E muitas vezes nós somos fiéis apenas em alguns momentos da nossa vida. E Deus nos chama a sermos fiéis, independentemente da situação. Sabe? Daniel, ele foi fiel por toda a sua vida. Não apenas em alguns momentos. Passou por vários reinados, aproximadamente 60 anos. Foi constante no seu serviço, na sua fidelidade e na sua fé. Amém? Vamos ficar de pé? Nós precisamos aprender a ser constante na nossa fé. Nós precisamos ser constante
na leitura da palavra, na oração, no serviço ao Senhor. Nós precisamos ser constante na nossa adoração, na educação dos nossos filhos, no nosso relacionamento familiar, na nossa profissão, no cuidado com a nossa saúde. Nós precisamos ser constantes. O caráter, ele vai gerar em nós essa constância. Que tipo de igreja nós vamos deixar para os nossos filhos? Uma igreja que tem compromisso, que tem convicções, que tem caráter, ou uma igreja que só tem placa de igreja? De que adianta, e eu não sou contra números, tá? Muito pelo contrário, nós queremos cada vez mais pessoas. Já dizia Carlito Paes, que nós não podemos viver nem de numerologia e nem numerofobia. Numerologia, numerolatria, idolatrar os números, nem numerofobia, fobia dos números. Mas de que adianta uma igreja cheia de gente achando que vai para o céu e não vai? É porque o encontro gera mudança de identidade. E nós queremos ser essa igreja que ama, que brilha com graça, que ama as pessoas, essa igreja que tem compromisso com a palavra e que, acima de tudo, ame ao Senhor. Amém? Queria convidar você para fechar os seus olhos.